O Irã está no meio de uma situação complicadíssima. E não é um problema só, são dois ao mesmo tempo. De um lado, tem a pressão internacional, com os Estados Unidos liderando. Do outro, uma onda de protestos gigantesca dentro do próprio país, que está botando em xeque o próprio regime. Vamos entender como é que essas peças estão se movendo nesse tabuleiro. E, para começar, olha só essa frase aqui, já diz tudo. É do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Não buscamos a guerra, mas estamos preparados. Isso resume perfeitamente o paradoxo da posição iraniana, né? É um pé na diplomacia e o outro pronto para a briga. Então, a gente tem essa postura que parece contraditória. O governo iraniano fala grosso, diz que está pronto para o que der e vier, mas ao mesmo tempo deixa uma portinha aberta para o diálogo. É uma estratégia bem clara, de um lado para mostrar força e do outro, quem sabe, para ganhar tempo, para sobreviver. Beleza, então vamos mergulhar na primeira frente dessa crise. A pressão que vem de fora e que tem um nome bem claro, Estados Unidos. E a coisa era séria. Na época, o governo Trump não mediu palavras, ameaçou atacar alvos estratégicos no Irã se a repressão contra os manifestantes continuasse. Do outro lado, claro, o Irã não ficou quieto, acusou os Estados Unidos e Israel de estarem por trás disso tudo, jogando lenha na fogueira dos protestos para desestabilizar o governo por dentro. Ok, já vimos a pressão externa, mas agora a gente precisa olhar para dentro do Irã, porque é lá que está o outro incêndio, a segunda frente dessa crise. E essa talvez seja ainda mais perigosa para o regime. E é super importante a gente entender a raiz desses protestos. Porque olha que interessante, eles não começaram com um grito de fora regime. Não. A faísca foi econômica. O custo de vida nas alturas, a inflação comendo solta, a grana curta. Só que essa insatisfação com o bolso vazio virou rapidinho um movimento político gigante, pedindo nada menos que o fim do regime dos ayatolás, que está no poder desde 1979. E a resposta do governo foi na base da força bruta. Os relatos são terríveis, falam de centenas de mortos, milhares de presos, uma repressão violentíssima. E para tentar abafar o caso, o governo impôs um apagão digital, cortou a internet para dificultar que o mundo visse o que estava acontecendo de verdade nas ruas. Bom, com esse cenário todo, com o país pegando fogo por dentro e a pressão aumentando por fora, a gente pode pensar, ué, por que eles não sentam e negociam? Mas é aí que o buraco é bem mais embaixo. Isso nos traz para a pergunta de $1 milhão, o ponto-chave de toda essa análise. Será que um acordo entre os Estados Unidos e o Irã resolveria o problema? Será que isso acalmaria os protestos internos? Pois é, aqui está o pulo do gato. Existe um abismo gigantesco entre o que se negocia numa mesa diplomática e o que o povo está gritando na rua. Pensa bem, um acordo entre EU e Irã ia gerar em torno de quê? Petróleo, sanções, política na região. Mas o que os manifestantes querem? Custo de vida mais baixo, uma economia que funcione e, o principal, o fim do regime. Ou seja, um acordo diplomático nem sequer tocaria na ferida de verdade. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem interessante sobre o estado atual do regime iraniano. Ele parece, ao mesmo tempo, frágil e incrivelmente resistente. Olha, por mais que o regime esteja assim enfraquecido, tanto pelas sanções quanto pela revolta interna, a gente não pode subestimar a capacidade dele de sobreviver. Esse regime está há décadas sob uma pressão absurda, isolado e, mesmo assim, continua de pé. Eles têm um histórico de aguentar o tranco em situações que derrubariam muitos outros governos. E para fechar, fica a grande questão no ar. O que vai definir o futuro do Irã? Vai ser o conflito com o mundo lá fora, a pressão externa? Ou vai ser a força do próprio povo nas ruas exigindo uma mudança completa? Essa é a grande incógnita que vai ditar os próximos capítulos dessa história.